Então, pessoal, a gente caracterizou, né, o que é uma função ser uniformemente contínua e provou esse teorema 3 aqui, né? Que para que uma função seja uniformemente contínua, né, basta, né, necessário, suficiente, né, o C somente C, se eu pegar sequências aqui no domínio que se aproximam, o limite das f, ou seja, a imagem delas tem que se aproximar no contradomínio. Tá? Então, em geral, quando envolve esse tipo de sequências, a gente usa esse teorema para quê? Ou para provar que uma determinada função não é uniformemente contínua, ou para provar alguns resultados. Tá? Que isso facilita bastante para a gente demonstrar. Mas na prática, se eu quero mostrar que uma dada função lá, dada explicitamente, é uniformemente contínua, eu não consigo usar isso porque eu não vou conseguir pegar todas as sequências com essa característica. Tá? Lembrando que dizer que esse limite aqui é zero não significa que a sequência xn ou yn converge, né? Que nem a gente viu nesse exemplo aqui. Eu pego duas sequências, ambas não convergem, mas a diferença converge para zero. Tá? Então, bom, vamos só enxergar como que a gente aplica esse teorema 3, né? Vou ver aqui um exemplo da aplicação que facilita mostrar que determinadas funções não são uniformemente contínuas. Uma função bem simples, né? Considerar de RR, né? Dada por f de x igual a x quadrado. Bom, vocês vão ver que a gente tem que ver o que acontece. Deixa eu só colocar aqui o gráfico dela, para ficar mais fácil da gente analisar. Vou colocar aqui a parábola, né? Tá bom, só essa parte aqui, só para a gente ter uma ideia. Tá? O que significa? Observe que se a gente pega aqui, ó, pontos próximos, a imagem vai estar próxima. Vamos pegar esses pontos já mais aqui. Vou tentar fazer mais ou menos perto, tá? Opa, deu uma entortada aqui na curva. Deixa eu fazer de novo. Até mudar a cor aqui. Ó. Tá vendo que aqui é só a ideia geométrica, tá? Isso aqui não prova nada, mas isso aqui induz a gente a comprovar. Aqui, ó, tá vendo que está muito perto desse tamanho aqui, desse aqui, né? Tentei fazer eles parecidos. A hora que eu olho na imagem, ó, aqui está bem perto e aqui está bem longe. Por que disso? Porque ela está sendo levada ao quadrado. A hora que você leva ao quadrado, valores grandes ou diferenças pequenas podem gerar valores grandes. Então, essa é a ideia que a gente vai tentar usar para provar para f de x igual a x quadrado. Tá? É importante que aqui esteja definido de R em R. Se eu colocar qualquer conjunto limitado aqui, já a gente vai ver que essa função vai ser uniformemente contínua. Tá? Na verdade, para essa função especificamente. Tá? Então, bom, como que eu aproximo pontos aqui? X crescendo, né? Valores de x grande, né? Então, eu preciso encontrar, para mostrar que essa função não é uniformemente contínua, eu preciso encontrar duas sequências que se aproximam, mas a f delas não se aproxima. A sequência a gente já até trabalhou lá atrás um pouquinho. Tá? Ó, considere sequência que é xn igual a n e xn mais 1, xn mais 1 não, desculpa, yn
igual a n mais 1 sobre n. Então, tá vendo que elas estão se aproximando, essas duas, né? Ó, considere assim. O limite de xn menos yn, limite menos 1 sobre n, que dá 0. Então, essas sequências estão se aproximando. Não adianta eu ficar pensando em sequências aqui, ó, né? Porque elas vão estar se aproximando e a imagem vão estar ficando cada vez mais distantes quando n vai para o infinito, né? Então, não adianta olharmos com uma parte limitada. Aqui a importância, né? Observa, essas sequências xn e yn não convergem. Agora, o que dá o limite da f de xn menos f de yn? Igual limite infinito, só substituir. Então, vai dar xn n ao quadrado menos n mais 1 sobre n ao quadrado, né? Que é o yn é n mais 1 sobre n. Então, desenvolvendo o quadrado, fica limite quando n vai para o infinito, vai ficar n quadrado menos n quadrado mais 2, né? O quadrado é esse vezes 2, né? 2 vezes n vezes 1 sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado. Bom, então o n quadrado cancela com n quadrado, isso aqui dá limite quando n vai para o infinito. Vai ficar menos 2 mais 1 sobre n ao quadrado, isso aqui dá menos 2, ou seja, essa sequência aqui não converge para zero, né? Então, isso aqui está indo para zero, xn menos yn, mais a f de xn menos yn não converge para zero, né? Portanto, f não é uniformemente contínuo. Tá vendo? A questão da continuidade uniforme é uma questão mais ampla, né? Ela tem que satisfazer uma propriedade mais forte, né, do que simplesmente contínua. Por quê? Essa função a gente sabe que é contínua. Outra questão que a gente vai ver é que isso aqui depende muito do domínio também. Tá? Então, ela definida de R em R, ela não é uniformemente contínua. Mas a gente vai ver que se eu colocar aqui qualquer conjunto compacto, ela vai ser uniformemente contínua. Tá? Esse é o próximo resultado que a gente estuda. Que uma condição para que uma função seja uniformemente contínua é que ela seja contínua e seja definida num compacto. Aqui. Teorema 4. Seja x contido em R compacto, toda função contínua f de x em R é uniformemente contínua. Então, observe que aqui, né, não é só a lei que define a função, mas também o domínio. Se eu coloco aqui um compacto e eu sei que a função é contínua, eu já garanto que ela é uniformemente contínua. Tá? Bom, vamos ver aqui a demonstração dela, é bem simples. Depois eu comento em relação a x². Então, lembra, para que a gente prova esse tipo de teorema aqui, né? O teorema 3. Então, em geral, a gente usa ele para provar outros resultados. Facilita, né? Trabalhar com sequências sem precisar ficar calculando epsilon e delta.
Tá? E para mostrar que uma determinada função não é uniformemente contínua. Então, bom, lembra que a gente tem caracterização de compacto por sequências também. Então, a gente vai trabalhar aqui para provar que ele é uniformemente contínuo, utilizando sequências. Tá? De novo, a gente não consegue pegar todas as sequências em X, porque eu não conheço nem quem é X. Eu só sei que X é compacto. Ele tem a propriedade que toda sequência em X admite uma subsequência que converge para um ponto de X. Tá? Mas eu não consigo pegar todas as sequências xn, yn aqui, com a diferença sendo zero, e mostrar que o limite da diferença nas imagens também é zero. Então, esse argumento a gente já usou também, se eu não me engano, para provar que toda função contínua definida no compacto tem máximo e mínimo. Ou imagem de compacto é compacto. Então, bom, a ideia aqui a gente vai partir do que? Suponha que ela não seja uniformemente contínua. Tá? Então, suponha f não seja uniformemente contínua. Bom, se ela não é uniformemente contínua, né, a gente provou no teorema 3, né, demonstração dele. Então, existem sequências aqui, ó, xn, yn, então, existe ε positivo e sequências xn, yn em x com limite de f de xn menos f de yn igual a zero e limite, perdão, aqui é xn, yn, né? Toma cuidado que isso aqui não é módulo também. Yn igual a zero. Ou melhor, vou só reescrever isso aqui, ó, em função do módulo, porque está com epsilon lá, então a gente vai ter que colocar isso aqui em função do módulo. Né? Módulo de xn menos yn converge para zero. E o módulo da f de xn menos f de yn maior ou igual que epsilon. Bom, vamos olhar aqui. Né? Como x é compacto, vou pensar primeiro na sequência xn. Né? Como x é compacto, essa sequência xn admite uma subsequência que converge para um ponto do conjunto. Possui subsequência que converge para um ponto aqui, eu vou chamar um A pertencente a X. Subsequência, vamos colocar aqui quem é a subsequência, né? XNK. Então a gente tem o que? A XNK converge para A. Bom, daí o que acontece? Vou considerar a subsequência da YN. YNK, isso aqui eu posso escrever como sendo YNK menos XNK mais XNK. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa aqui eu sei que converge para A e essa aqui converge para zero. Né? Então, ó, isso aqui está indo para zero. Aqui, ó. Sequências, isso aqui vai para zero. Né? Se a sequência vai, a diferença da sequência para zero, da subsequência também. Né?
isso aqui converge para A, ou seja, a YNK converge para A. Agora vamos ver o que acontece com a F. Então, ó, a gente sabe isso. F de XNK menos F de YNK. Isso aqui converge para onde? Bom, a F é contínua. Se ela é contínua em todos os pontos de x. Então, ela é contínua em A. Ou seja, a F de XNK converge para F de A. E a F de YNK converge para F de A. Ou seja, isso aqui é 0. Bom, agora, se isso aqui acontece para todo xn e yn, não tem como esse limite ser 0. Porque, em particular, isso equivale para XNK e YNK. Né? Porque, tá vendo? Aqui, a hora que eu pego elementos das subsequências, são casos particulares desse aqui. Né? Tá, isso aqui vale para todo n, em particular vale para o XNK também, e YNK. Ou seja, essa informação aqui contradiz isso aqui. Vou até colocar aqui. O que contradiz triângulo. Tá? Então, se a gente supõe que a função não é uniformemente contínua, a gente chega numa contradição. Portanto, f é uniformemente contínua. Então, só voltando aqui ao exemplo aqui, cadê aqui? Do x², né? Então, essa função aqui, definida de R em R, ela não é uniformemente contínua. Agora, se eu considerar ela, né? Claro que está modificando aqui, né? Então, lá a gente viu que ela não é uniformemente contínua. Se eu considerar aqui, digamos, a F, sei lá, menos mm em R, que a cada x, f de x igual a x², né? Essa função é uniformemente contínua, pois f é contínuo e o intervalo aqui é menos mm. Aqui só faltou colocar, né, m positivo. É compacto. Então, a gente já consegue concluir diretamente que toda função contínua, num compacto, ela vai ser uniformemente contínua. Agora a gente está em condição de provar que tem funções que são uniformemente contínuas, porém não são lipschitzianas, né? Eu tinha colocado anteriormente que existem funções que são uniformemente contínuas, mas não são lipschitzianas, mas não provei, né? A gente provou que toda função lipschitziana é uniformemente contínua. Agora vamos ver essa aqui. A função f, definida no intervalo aqui 0 infinito, em R, dada por f de x igual a raiz de x, não é lipschitziana, mas tem uma vírgula, é uniformemente contínua. Vamos ver como que a gente prova isso, tá? Bom, de fato, vamos ver aqui. Tá? A gente sempre parte do cálculo da f de x menos f de y.
Então, lembrando aqui que x e y são não negativos, né? Está definida de 0 a infinito em R. Então, bom, isso aqui é módulo do raiz de x menos raiz de y. O que eu vou fazer? Vou multiplicar e dividir pelo conjugado. Módulo de raiz de x mais raiz de y. Aqui não precisaria nem do módulo, né? Porque raiz de x e raiz de y são maiores ou iguais a zero. Claro que aqui, a hora que eu estou fazendo essa conta aqui, ou x ou y tem que ser diferente de zero. Né? Tá? Isso aqui para x diferente de y. Tá? Senão não posso. A hora que eu coloco x diferente de y, um dos dois tem que ser diferente de zero. Né? Já não tem problema. Porque se um for zero e um é diferente do outro, o outro não pode ser zero. Bom, isso aí vai dar o quê? Vai dar módulo de x menos y dividido por raiz de x mais raiz de y. Ok? Bom. Ok. O que acontece? Né? Observe que 1 sobre raiz de x mais raiz de y, isso aqui tende a zero quando eu faço x e y. Perdão. Isso aqui tende a infinito, né? Contrário. Quando x e y tende a zero. Ok? Ou seja, eu não consigo colocar nenhuma constante aqui, ó, de forma que isso aqui seja menor do que k módulo de x menos y. Né? Ó, ou seja, não existe k tal que módulo de x menos y sobre raiz de x mais raiz de y, isso aqui seja menor ou igual que k módulo de x menos y. Isso aqui para todo xy maior ou igual que zero. Tá? Então, não vai existir isso. Por quê? Porque essa parte aqui ela vai ser limitada. Qualquer constante que eu pego aqui, eu consigo x e y muito perto do zero, de forma que isso aqui ultrapasse esse k, né? Então, bom, como a f de xy é igual a isso aqui, então não vou conseguir mostrar que a f de, não existe k, de forma que f de x menos f de y seja menor ou igual que k x menos y, né? Portanto, não existe k positivo com módulo de f de x menos f de y menor ou igual que k módulo de x menos y. Ou seja, f não é lipschitziana. Né? F não é lipschitziana. Bom, onde está o problema aqui? Se a gente for olhar, a não limitação dessa parte aqui, ó, é próximo do zero. Se eu afastar um pouquinho do zero, isso aqui vai ser limitado. Né? Por outro lado, no intervalo, bom, vou afastar um pouquinho do zero. 1 infinito, temos que 1 sobre raiz de x mais raiz de y. Bom, então, né, à medida que x cresce, né, a raiz de x cresce. Então, bom,
raiz de x para x maior ou igual que 1 vai ser maior ou igual que raiz de 1, que é 1. Mesma coisa o y. Então, isso aqui vai ficar menor ou igual que meio. Está no denominador. Então, esse aqui ele é maior ou igual do que 1. Isso aqui é maior ou igual que 1. A soma maior ou igual que 2. Como está no denominador, fica menor ou igual do que meio. Então, bom, assim, se eu for pensar, né, f de x menos f de y, isso aqui vai ficar menor ou igual que meio, módulo de x menos y. Aqui. Né? Então, isso aqui vai ficar menor ou igual que meio, módulo de x menos y. Isso implica, né, que a f é lipschitziana em infinito. Nesse intervalo aqui, ela é lipschitziana. Agora, se eu for pensar a f restrita aqui ao intervalo 0, 1, né? Bom, quem que é a função? A função é a raiz, né? Raiz quadrada. Essa aqui é uma função contínua num compacto. Contínua no compacto 0, 1. E que a gente acabou de mostrar que ela é uniformemente contínua. Portanto, é uniformemente contínua. Então, vamos usar essas duas informações para mostrar que a f é uniformemente contínua. Tá? Das afirmações anteriores, segue que dado o epsilon maior que 0, existem Δ1 e Δ2 positivos, tais que. Então, primeiro, como essa função aqui, ó, né, restrita ao intervalo 1 mais infinito, ela é lipschitziana, ela é uniformemente contínua. Então, se, primeiro, xy pertence ao intervalo 1 mais infinito e módulo de x menos y for menor do que Δ1, tem-se módulo da f de x menos f de y f de y menor do que epsilon sobre 2. Tá? O epsilon sobre 2 aqui é só para fechar a conta final lá igual a epsilon. Senão depois ela chega lá e vai aparecer 2 epsilon. Não faz diferença. Então, esse aqui do primeiro. Né? Como ela é lipschitziana nesse intervalo, ela é uniformemente contínua aqui. Então, tá vendo? Estou pegando só pontos nesse intervalo, cuja distância é menor que esse Δ1, você tem o módulo da f de x menos f de y menor que epsilon sobre 2. Agora, mesma coisa, função contínua definida no compacto é uniformemente contínua. Então, né, se xy pertence ao intervalo 0, 1 e módulo de x menos y menor do que Δ2, tem-se módulo de f de x menos f de y menor do que epsilon sobre 2. Então, bom, aqui já dá para a gente ter uma ideia, né? Que se eu pego, por exemplo, pontos aqui próximos desse intervalo, menor do que esse Δ2, isso aqui vale menor que epsilon, né?
que é menor que y sobre 2, e aqui também. Mas eu preciso de uma condição, né, no domínio total. Quem que é o domínio da função? 0 infinito. Eu posso ter pontos próximos do 1 que estão 1 maior do que 1 e menor do que 1. Tá? Então, eu vou precisar de uma condição que vale, se eu pegar x e y menor entre 0 e 1, um x menor do que 1 e um y maior do que 1 mais próximo também, eu preciso garantir, e ambos maiores que 1, maiores ou iguais a 1. Então, como que a gente faz para garantir isso? Eu preciso garantir essa informação e eu preciso garantir essa informação. Então, eu vou tomar um delta como sendo o mínimo desses dois. Tá? Então, ó, tomando o delta igual ao mínimo de delta 1 e delta 2, segue que, vamos lá, se x e y pertencem, né, 0 infinito, observa que eu tenho que trabalhar no domínio da função, e módulo de x menos y menor do que delta, tem-se. Aqui a gente vai ter que quebrar em 3 casos. Por quê? Como eu falei, eles podem estar no intervalo 0, 1, um pode estar no intervalo 0, 1 e o outro nesse outro intervalo, os dois nesse intervalo. Então, vamos ver aqui. Tá? Vou colocar um exemplo pequeno aqui. Se x e y pertencem ao intervalo 0, 1. Se x, então, de 2 grande aqui, né? Tem-se módulo de f de x, módulo de f de x menos f de y, menor do que y sobre 2, que é menor do que y. Bom, segundo caso, se o x e o y estão no intervalo 1 finito, então, de 1 tem-se, né? Cadê o 1 aqui? Só voltar. Esse primeiro aqui. Então, mesma coisa. Módulo de f de x menos f de y menor do que y sobre 2, que é menor do que y. E o terceiro, digamos, se o x pertence ao intervalo 0, 1 e o y pertence ao intervalo 1 infinito. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Né? Ou seja, o x no intervalo 0, o y no intervalo 0, 1 e o x nesse. O que acontece? Então, primeiro, né, a gente tem que módulo de x menos 1 é menor do que delta, e módulo de y menos 1 menor do que delta. Por quê? Eu estou aqui, ó, no 1, estou com x aqui, o y aqui. Esse intervalo aqui é menor do que delta. Então, esse aqui é menor do que delta, esse aqui é menor do que delta. O que implica que, bom, módulo de f de x menos f de y, vou somar e subtrair f de 1, né, porque eu vou conseguir comparar no 1, f de x menos f de 1 mais f de 1 menos f de y, aplica a desigualdade triangular aqui, módulo de f de x menos f de 1 mais
módulo de f de 1 menos f de y. Agora, observa o seguinte. O x e o 1 estão a distância menor do que delta e eles estão no intervalo 0 a 1. Então, cai nesse caso aqui, ó. Cadê? Perdão, primeiro aqui. Ou, se quiser, cai nesse aqui, ó. Pega dois pontos aqui, com a distância menor do que delta, tá? Menor do que delta 2, isso aqui é menor que y sobre 2. E o segundo caso também, o x, o 1 e o y estão aqui, ó. Tá? Então, vou usar aí de 1 e 2, né? 1 grande e o 2 grande. Você tem que isso aqui, ó, é menor que y sobre 2, mais y sobre 2, que é y. Por isso que eu falei, né? Que lá estou pegando y sobre 2, senão aqui ia aparecer 2y. Tá? Para efeito de demonstração não tem diferença não. Tá? Então, aqui a gente tem esse exemplo, né? Que você tem uma função que ela é uniformemente contínua, porém ela não é Lipschitziana.